Olá, sejam muito bem-vindas a mais um Conversa com Lani Menezes. Um espaço que é para você se inspirar com as histórias que eu trago, porque só tem histórias maravilhosas, sabe, de reformulação, de renascimento, de novos modelos, tudo que vai te ajudar a repensar o seu momento. E tenho certeza que uma dessas histórias você vai virar a sua chave. E hoje é um dia de virada de chave. É um dia de você ouvir coisas que vão impactar você, com certeza. E a minha convidada de hoje, nada mais, nada menos que Patrícia Fonteza. Tive que olhar, Patrícia, porque eu muito confundo, né? Mas seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer enorme esse reencontro, né? A gente poder bater esse papo. Tenho certeza que vai ser super agradável, a gente vai poder falar sobre muita coisa bacana que eu espero que contribua com quem está em casa. Vai contribuir, conhecendo toda a competência dessa mulher, gente. Tem muita coisa que você vai aproveitar. Mas antes, lembrando a você que a única coisa que eu peço é o quê? Curta, compartilhe, sabe? Ligue o sininho para os novos vídeos que chegarem aí e que vocês acompanhem as redes sociais. Lani Menezes e William Notícias, é a única coisa. Porque com certeza, a gente espalhando o vídeo, a gente vai alcançar pessoas que precisam de uma mudança na vida. E esse é o nosso objetivo, fazer com que você reflita na sua vida e faça uma mudança. E aí agora, apresentando melhor a Patrícia, ela é nada mais, gente, do que Master Coach. Ela atua, né, como analista comportamental. Ela também tem a empresa, né, o Instituto Valor à Vida. Ela tem um trabalho que ela faz eficaz de escuta ativa. Então, tenho certeza que ela hoje vai compartilhar muito conosco. E a minha início já, para a gente começar aquecendo, é entender, Patrícia, como é que você olha a posição da mulher vendo toda essa parte comportamental? E aí a gente está falando de, né, você atua junto em empresas. Como é que você vê essa evolução do comportamento feminino dentro das empresas e aí dentro dessa visão que a gente tem pensado muito nos desequilíbrios emocionais? Como é que você vê isso? É muito interessante, Lani, porque a mulher, a gente já vem, né, crescendo bastante no mercado corporativo. Quantas coisas aconteceram, muitas ainda faltam para acontecer. A gente sabe que ainda existem grandes diferenças aí quando a gente pega o mercado, principalmente na diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Mas a mulher, ela tem a escuta como uma habilidade muito natural, né? A mulher, ela foi criada, de alguma forma, para cuidar da prole em comunidade. Isso é um recurso que a gente traz de maneira muito intensa, que eu acho que quando a gente traz isso para o universo corporativo, esse olhar diferenciado, essa humanização, esse perceber o outro de uma maneira diferente, entendendo a importância de um clima muito mais harmônico, eu acho que isso é uma grande contribuição dessa presença feminina no mercado de trabalho, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode trazer muito mais e explorar muito mais nesse crescimento, nessa grande habilidade que a mulher tem de perceber o outro, de entender o outro com menos competição e muito mais acolhimento, né? Legal. E é interessante, né? Porque a gente vê assim, eu tenho um trabalho de mestrado que fala muito da ressonância, né? Que a mulher, ela tem essa ressonância na liderança, né? Ela ressoa o outro, né? E é o que você está dizendo nesse sentido desse acolhimento, de poder olhar dessa forma. Com toda essa sua experiência, se eu faltei falar alguma coisa da tua qualificação, pode colocar, tá? Porque, gente, ela é muito qualificada, conheço a Patrícia já há um tempo, né? E ela está sempre, né, se posicionando nos novos modelos de mercado, principalmente nessa área comportamental. É muito gostoso, porque eu fui coach também, mas eu depois vim para a área da psicanálise e ela se manteve desenvolvendo vários trabalhos. E você vai falar desses blocos, né, que você atua com empresas, conosco. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência dentro dessa análise comportamental, olhando essa mulher dentro do mercado de trabalho. Qual seria o maior sabotador que você percebe, se há algum sabotador, e qual seria aquele que meio que aparece sempre nas mulheres quando a gente está olhando para dentro dessa visão da gestão, da liderança feminina?
Eu li um livro interessantíssimo que fala sobre o poder da autoconfiança. E ele foi escrito por 2 jornalistas e elas fizeram assim estudos maravilhosos, né? Compilaram várias coisas falando sobre a insegurança feminina no mercado de trabalho. A insegurança? A insegurança. Que mulheres, de maneira geral, sofrem muito mais com a chamada síndrome, né, do sabotador, aquela síndrome do impostor, do que o homem. Né? Porque a mulher, ela tem normalmente um padrão de perfeccionismo muito maior, ela se cobra muito mais determinadas coisas, ela tende a achar que ela nunca está pronta, ela estuda e acha que ainda não sabe o suficiente. Isso é algo que acomete muitas mulheres. E foi muito engraçado que eu estava lendo uma reportagenzinha, né, dizendo da diferença entre homens e mulheres, e aí no final a pessoa colocava assim, para ver a diferença da autoconfiança masculina e da insegurança feminina, os estudos mostram que só, isso escrito ali, né, não sei se era brincadeira ou não, se foi um estudo real, os estudos mostram que só 2% dos homens se acham feios e somente 3% das mulheres se consideram bonitas. Né? Meu Deus! Então, eu achei engraçadíssimo. São muito seguros, né? Mas o que eu achei engraçado é porque vem em ressonância essa questão que falava no livro. A mulher, de maneira geral, ela, como a gente falou, ela vem crescendo cada vez mais, né, na liderança, mas ela ainda traz algumas questões que muitas vezes são muito mais internas nesse posicionamento, para que ela realmente que se na perceba, realidade, né? Exato, né? Que ela se sinta realmente. Não sei se você leu o livro, por exemplo, da Michelle Obama. Li. Maravilhoso, gente, amei, né? amei. E ela o tempo todo fala dessa questão da síndrome do impostor, né? Quantas mulheres acham que nunca estão prontas? Elas podem até muitas vezes trazer uma capa, né, de segurança, de mas às vezes lá dentro estão ainda, né? Será que eu sou boa o suficiente? Será que eu sei o bastante? Você colocou uma coisa assim que é particular, assim, na verdade não é particular, pelo contrário. Até eu já senti isso. Às vezes a gente estuda, se prepara, estuda, se prepara, estuda, se prepara. E aí, na hora das vezes, você fala, não, mas ainda falta mais um pouco. Aí você, né, eu já me deparei desse jeito. Aí você vê alguém que tem muito menos conhecimento que você, falando, não com propriedade. E aí tu fala, gente, eu tenho mais propriedade para falar, e por que ainda não estou lá? Bem dentro dessa questão, né? Será, Patrícia, que pelo teu conhecimento, por você trabalhar muito essa visão comportamental, será que tem a ver com os papéis que a mulher tem? Porque, na maioria, nós somos profissionais, mães, filhas, esposas. Né? Então, tu vai tendo vários papéis. E será que isso tem muito a ver, não só pelo somatório, né? Porque aí você pode falar assim, mas homem também, é pai, é profissional. Mas, na verdade, ele atua em cada um enquanto ele está ali no seu. A gente é mãe o tempo todo. Né? A gente é ali profissional o tempo todo. E, às vezes, você vê os homens mais focados naquilo que ele é. Quando ele está com filho, ele é pai. Mas, quando ele está no trabalho, ele até esquece que tem casa, porque ele está ali no trabalho. Tem a ver, será? Eu acho que a mulher, ela sempre absorveu, primeiro, essa coisa multitarefa, né? E por mais que a gente diga que muitas coisas já melhoraram e mudaram, a realidade é que, no fundo, ainda se entende que é papel da mulher assumir determinadas coisas, né? E a mulher, eu acho que ela se cobra muito isso também, de ser perfeita em todos os ambientes, dar conta de tudo, né? Eu tenho que ser boa mãe, eu tenho que ser boa profissional, eu tenho que ser boa nisso, naquilo. Quer dizer, ela se cobra muito também, né? Não é só uma exigência externa, é uma exigência interna muito forte também. Eu acho que, como você falou, o homem, ele tem mais aquela coisa assim, é o trabalho, né? Ou aquele momento em casa, mas é diferente esse nível de cobrança ou até mesmo de autocobrança. Eu acho que a mulher, ela se cobra bastante nesse sentido. E é interessante que eu vejo, por exemplo, eu tenho muitos clientes que estão nessa fase de transição e muitos acabam não conseguindo, principalmente mulheres, né? Não ficam com muito receio, como você falou, sabem muito, conhecem muito, mas não conseguem entrar em ação
porque ficam esperando o momento certo, ficam esperando estarem perfeitas. Na cabeça delas, elas acham que nunca sabem o suficiente e perdem boas oportunidades e esquecem que Ou às a vezes pessoa... abandonam um caminho que seria próspero. Exato. E que a pessoa, ela vai aperfeiçoando ao longo do tempo. Ninguém começa, né, 100% Expert. pronto. Exato. Existe um caminho a ser E percorrido. nada melhor Então, do que a fazer cobrança- consolidar o conhecimento na prática, né? Claro. A prática que faz. E isso é um caminho mesmo, né? Você vai colocar aquilo em prática. Essa é a diferença, né, entre o perfeccionismo e a busca por excelência. A busca por excelência, ela te mostra, bom, o que eu preciso para fazer isso daqui? Então, eu preciso disso, 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 disso e disso. Beleza, eu tenho esses elementos, eu vou entrar em ação. No que eu entro em ação, eu posso até perceber que algumas coisas precisam ser ajustadas. Eu ajusto vão e ser vou ajustadas ao longo, isso, ao né? longo do tempo. O perfeccionismo não, eu estabeleço um padrão irreal, eu quero começar só quando tudo já estiver pronto. E eu aí fico não imóvel. alcança, não executa. Bom, como uma Master Coach, como é que você, nesse momento, pode ajudar essas mulheres que estão nesse sentido? A gente tem várias formas de trabalhar dentro disso e em todas elas uma coisa que eu vou te dizer. Estamos na era do autoconhecimento e isso nunca foi tão necessário, né, na nossa vida, em todos os sentidos, para que nós possamos realmente nos conhecer, entender como nós funcionamos e podemos dar saltos. Mas é muito interessante que dentro de processos de coaching, por exemplo, eu trabalho com identificação de padrões de autossabotagem e a gente vem com técnicas, né, com ferramentas adequadas para que a gente possa olhar de maneira bem precisa, né, ter aquele raio-x dos comportamentos sabotadores e também entrar com ferramentas. E um dos padrões de autossabotagem muito fortes, Lani, é justamente o perfeccionismo. Nossa. É achar que eu nunca estou pronta, que eu nunca sou boa o suficiente, que tem sempre algo faltando em mim. Faltando alguma coisa É. para eu fazer. Agora, aproveitando, gente, porque todo mundo que me conhece sabe que eu trabalhei um bom tempo com coach. E aí eu parei, numa mudança de vida, por uma necessidade, depois eu acabei indo, por causa das questões de doença dos meus pais, eu me foquei na psicanálise, eu atuo com a psicanálise. Mas eu queria perguntar a você, porque eu sei que você é uma mulher que buscou se aprofundar cada vez mais, com bases sólidas. O coach, como é que ele está no mercado agora? Como é que você percebe? Porque a gente vê muita gente fazendo um cursinho de 3 semanas, de uma semana, ou de um dia online, e se diz o profissional. E isso acabou criando muita dificuldade para estabelecer, né? E você se colocou no trabalho, você buscou conhecimento e você vem aí desenhando, trabalhando, né? Agenda cheia, mas eu sei que tem espaço, mas é agenda cheia, graças a Deus, porque a Patrícia é uma excelente profissional. Como é que você vê hoje o coach? Como é que você olhou esse problema de mercado e você deu continuidade? Bom, em primeiro lugar, também não foi tão fácil para mim, não. Né? Você sabe, eu fui franqueada de uma grande rede de salões no Que Rio tem de ainda Janeiro. experiência de empresária, gente. Né? Muita Eu tive uma experiência. franquia durante 16 anos e tinha 40 colaboradores ali, então eu também, quando eu comecei esse processo de mudança, não foi também tão simples, não. E uma das coisas que mais me boicotavam para que eu não fizesse a minha migração, entre outros fatores, também era o meu perfeccionismo e era essa questão, me preocupar muito com o olhar com o falar do do outro, né, com os preconceitos dos outros. Então, o coaching, ele na verdade, ele é maravilhoso, ele é, né, um processo poderosíssimo. Bons e maus profissionais existem em todos os lugares, todas as áreas. Infelizmente, por não ser algo ainda regulamentado, né? Regulamentado, que eu digo, não é legalizado, é no sentido mesmo como profissão, né? Como as outras profissões são regulamentadas, as pessoas acabam tendo muito preconceito, porém, sobre coisas que elas não conhecem. Por causa disso, às vezes vem a pessoa que faz um cursinho rápido, algo raso, e aí como tem aquela nomenclatura, fiz um curso de coaching, né? Então as pessoas acabam entendendo o coaching de forma errada.
Mas quando você começa a entender, e eu levei assim um bom tempo nessa transição, até realmente me firmar e fazer essa transição, e vi que esse era um dos pontos em que eu me pegava, até que eu comecei a me dar conta do seguinte. Primeiro, muitas pessoas falam sem conhecer, né? Porque muitas pessoas que conhecem sabem o quanto é algo transformador, é algo que ajuda muito as pessoas quando é um trabalho bem feito, é um trabalho executado. Existem excelentes profissionais no mercado, profissionais muito sérios, e a gente deixa muitas vezes de ajudar quem está aberto a receber, quem vai se beneficiar com o trabalho, quando nós estamos preocupados com quem vai criticar. Quando a gente começa a entender isso e começa a tentar calar um pouquinho essas vozes e começa a perceber que o trabalho é muito maior do que, às vezes, o comentário de uma pessoa que nem conhece, a gente vai mostrando na prática o que é um coaching levado a sério, né? Porque, na verdade, você não para de estudar. Não. Né? Pelo Porque, contrário, exemplo, tem gente que pode achar que a NR1 está falando, né, de saúde mental, mas aí é psicólogo, psicanalista. Não! Você tem trabalhos específicos que vão dar apoio à NR1 dentro das empresas. Quer falar um pouquinho? Sim, eu trabalho com algumas empresas, a gente leva esses processos, inclusive, para as empresas, e a gente percebe o quanto isso ajuda a reduzir o nível de estresse, melhora a comunicação, melhora o relacionamento da equipe. Você consegue trazer, quando você trabalha, por exemplo, os diferentes tipos de perfil, você coloca as pessoas certas nos lugares certos, você ajuda o líder a se comunicar de acordo com o perfil daquela pessoa, o que faz com que ele tenha muito mais resultados, porque cada perfil, existem 4 perfis, cada um absorve informação de maneira diferente, né? Quando você fala também, por exemplo, em processos de autossabotagem, são coisas que drenam muito a energia das pessoas, elas ficam repetindo aqueles padrões sem terem consciência disso. E é assim, é bem subliminar, né? Às vezes a pessoa fala, eu não tenho nada de sabotagem. Mas quando Esquece. Tu vai ver, todos nós temos, de um jeito ou de outro. Às vezes, é engraçado isso que a gente acaba avaliando, às vezes até um processo de chegar atrasado num processo, né? Uma reunião. Já está estabelecido ali, você não está querendo ir para aquele lugar diretamente, seja, né, inseguro, seja por qual motivo. Mas a gente precisa entender que é interessante, e você falou, o início da sua fala foi sobre o autoconhecimento é algo muito importante, cada dia mais necessário, porque a gente precisa saber quem somos nós. Né? Então, além da gente saber quem somos nós, quando a gente está trabalhando nessa visão de liderança que é onde o coach trabalha com muita competência também, de preparar esse olhar para olhar o outro, né? Com certeza. O líder, ele não tem como fazer uma boa gestão de pessoas se ele não conhecer a equipe dele, né? E mais ainda, para ele poder conhecer a equipe dele, ele também precisa se conhecer. Então, eu trabalho muito, por exemplo, com pequenas e médias empresas, quando é muito gratificante quando o dono da pequena e da média empresa entende que aquilo é um investimento que ele está fazendo e que ele vai colher os resultados disso de maneira muito forte. Porque se ele tem ferramentas, se ele tem estratégias e ele tem conhecimento também sobre como as pessoas ao redor dele funcionam, como ele mesmo funciona, ele passa a ter uma gestão muito melhor, mais obviamente. Leve. O clima fica muito melhor. A gente trabalha o clima organizacional. Claro. O faturamento aumenta porque pessoas que se sentem valorizadas e engajadas, elas vão atuam de maneira mais diferente. Executar melhor. E é ilusão achar que é só o colaborador que tem que ser trabalhado. Por quê? Porque o dono do negócio, o líder, ele também tem seus padrões sabotadores. Por exemplo, às vezes tem microgerenciamento, ele tem dificuldade para delegar. Delegar. Né? Ele não consegue, ou ele é muito controlador. É aquele camarada que, sob pressão, explode, tem uma fala agressiva. Esses são só alguns exemplos. Tem aquele líder que, por incrível que pareça, também tem medo de dizer não, de impor limites. Então, acaba ficando sobrecarregado. Né? Então, existem vários padrões de autossabotagem que, se o líder não começar por ele, a perceber, a trabalhar, a tentar reduzir esses padrões, ele não consegue fazer com que a equipe possa performar de uma maneira melhor. Né? Então,
o trabalho com pequeno e com médio empresário, quando ele entende que isso é um grande investimento para a empresa dele, que ele vai ter o resultado, inclusive financeiro disso, e com uma equipe muito mais engajada, é muito gratificante, é muito libertador. É gostoso você falar isso, porque assim, por muito tempo, a gente fazia um comparativo Brasil para fora. E a gente já via que grandes empresas lá fora atuavam claramente com coaches, exatamente nesse sentido do mega empresário, né, do gestor, que era aquele que estava ali compartilhando. E aí as pessoas aqui falavam assim, mas isso é coisa só para grandes empresas. E até tem um processo muito mais oneroso para se contratar, buscando. Mas a gente olha isso, é o que você está falando, o resultado na pequena empresa, na média empresa, até na micro pequena empresa, ele é mais rápido. Porque é o que você está falando, você dá um resultado melhor, um ambiente melhor. E a gente, sabe, assim, consegue ver claramente o lado positivo. Né? Só que, além desse trabalho que você faz, na verdade, você criou um modelo, né? Ou criou um projeto específico que ele pode né, transpassar tanto do micro até a média empresa, né? Fala um pouquinho para a gente. Na verdade, olha como é que são as coisas, né? Eu faço parte de um grupo de empresários e quando eu comecei nesse grupo de empresários, eu estabeleci uma determinada parceria com uma escola de oratória, onde eles trabalhavam um pouquinho a questão dos perfis comportamentais e eu tinha a possibilidade de fazer um trabalho específico com os alunos dessa escola. E como eles já eram alunos da escola, a escola iria trazer a forma, né, para que as pessoas pudessem trabalhar a oratória, o seu comportamento na fala, né, na sua comunicação. Eu iria justamente trabalhar com esses pontos que estavam por trás. Aprofundar o conhecimento no perfil comportamental, trabalhar os padrões de autossabotagem, né? Às vezes a pessoa não falava em público, por exemplo, por medo, porque achava que não estava o outro estaria pensando sobre ele. Exatamente, né? Se travava pelo medo do julgamento e muitos acabavam não conseguindo se travar mesmo. Então eu queria algo muito rápido, mas que trouxesse muito resultado, que eram as chamadas sessões de alinhamento, né? Para trazer um autoconhecimento profundo, para a gente poder trazer estratégias para as pessoas se desenvolverem e que fosse benéfico de uma maneira geral para todas as pessoas ali, que eu pudesse dentro de algo inicial, né, trazer esse autoconhecimento para as pessoas poderem tomar melhores decisões. E aí a gente trouxe o que eu chamo de Smart Coaching, que são 5 sessões. Então, em um mês a gente faz esse processo, mas é um processo muito enriquecedor e que traz muito resultado. Né? Então, a gente tem ali um encontro semanal durante 5 semanas e as pessoas que fazem, elas falam o quanto isso foi transformador na vida. Né? Então, é muito gostoso quando você tem esse tipo de feedback, percebe que, às vezes, as pessoas dizem assim, nossa, mas como é que pode em tão pouco tempo... Mas né, que está aí, grandes técnicas, né, aprofundamento dessas técnicas, saber aplicar as técnicas das formas certas. Eu costumo dizer o seguinte, não é achismo, não é nada subjetivo, a gente tem método para fazer. Exatamente. Tem boas ferramentas, tem uma boa condução, você vai ter um bom resultado. É por isso que eu acho interessante essa fala, quando você falou essa questão de ainda existir muito preconceito contra o coach, porque assim, tem gente que vem sem método, sem técnica, sem conhecimento. Não vai gerar nada, vai gerar oba-oba. Né? Mas que as pessoas possam perceber que é exatamente isso. Todas as profissões você vai ter os bons e os maus, né? Aquele que é superficial é aquele que realmente mergulha, né? Eu sei que é uma dessas pessoas que mergulham no processo, sabe? Consegue tirar ali a essência daquilo que é para fazer e a responsabilidade com o ser humano, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. E aí me deu uma curiosidade agora. Eu conheço pessoas que têm conhecimento do seu propósito. Mas elas não põem em prática por causa do comportamento. Né? Como é que você se depara com isso? Como é que é isso e como é que você vê isso? Você consegue perceber isso pela análise comportamental e aí dá uma direção? Você trabalha isso no coach? Como é que você vê isso? Porque eu vejo gente que tem o conhecimento do seu propósito, mas ele, por comportamento, não exerce o seu propósito. E aí gera muitas desculpas. Como é que é isso? A gente percebe, como a gente estava falando até da questão dos sabotadores mesmo, né? Tem muitas pessoas que têm conhecimento, que têm
percepções, mas não tem tanta clareza, porque quando a gente fala até mesmo em termos de processo de coaching, o coaching, na verdade, ele é um processo para trazer clareza sobre os seus padrões, sobre os seus comportamentos e para que você possa ajustar. Isso, trazer estratégias para atingir os seus objetivos, né? A gente não consegue... Hoje as pessoas, Lani, muitas vezes não atingem determinadas coisas porque a gente diz assim, não, eu sei o que eu quero. Na verdade, quando você vai ver, a pessoa não sabe realmente, não tem clareza do que quer. Se você pergunta, o que você quer para a sua vida? Eu quero ser feliz, um exemplo. Tá, mas o que é ser feliz? Né? Para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra, completamente diferente. Então, é muito importante quando você realmente destrincha aquilo e começa a ter clareza do que aquilo realmente significa para você e como que você vai colocar aquilo em ação, isso faz toda a diferença. Então, clareza é o primeiro ponto para que você possa chegar em algum lugar. Mas mesmo com clareza e mesmo com muito conhecimento, tem pessoas que, por exemplo, têm muito mais medo do julgamento alheio e aí elas dão muito mais atenção as vozes do que elas acham que possam estar falando. Isso, da crítica na cabeça delas, do que realmente nas pessoas que ela pode ajudar. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando o seguinte, é comprovado que os haters, né, existem, faz parte, eles representam 3% aí, e que esses camaradas eles vão odiar por odiar. Então você pode falar qualquer coisa que o camarada vai criticar. Só que o que acontece? Você está deixando de falar para quem quer te ouvir. Você está deixando de falar para quem você poderia ajudar. Que vai absorver algo positivo daquilo. Porque pessoas, né? Tem gente que vai afinar com a gente, tem gente que não vai. Isso é fato. Eu costumo brincar, eu digo, gente, Cristo não agradou a todos. Não é a gente que vai ter essa pretensão. Então, assim, vai ter gente que vai se conectar com a gente e vai ter gente que não vai fazer o menor sentido. Com certeza essas pessoas também vão se conectar com outras pessoas, mas às vezes a gente deixa de pensar no que a gente pode ajudar aquelas pessoas que precisam do que a gente pode fazer por elas, porque a gente está mais preocupado em dar ouvidos para as pessoas que a gente tem medo do julgamento e como elas vão criticar. Muitos dos julgamentos são só imaginários. Com certeza. Né? A gente nem sabe, nem chega. Né? Alguns chegam, mas muito... porque a velocidade da internet deixa chegar muita coisa. Mas muitas vezes a pessoa, como você falou, numa oratória, a pessoa tem medo de falar, mas nem sabe se o outro está achando aquilo ali, ou se aquela pessoa está até conectada naquele ambiente. Né? É muito engraçado. Ou às vezes até a gente tem aquela sensação que é o que chamam de efeito holofote. A gente acha que o mundo inteiro está prestando atenção na gente. E a verdade é que cada um está prestando atenção na própria vida, né? Então, né? Meu Deus. Nós não somos assim tão quem maravilhosos. Fala muito Sérgio Cortella, né? Que ele fala, não, gente, é um grãozinho. Aí ele faz o caminho inverso e fala, olha aqui, gente. Não é o foco do mundo, né? O mundo não está rodando em torno de você, né? Mas é uma coisa interessante, Lani, porque assim... até mesmo dentro disso que a gente está falando, né, de autossabotagem, da pessoa achar que nunca está pronta e deixar de falar para quem poderia ouvi-la. Quando a gente começa qualquer coisa, joga fora. Mesmo que a gente ainda tenha um caminho grande a percorrer, o que a gente sabe já é muito mais do que a maioria. Você é expert dentro da sua área, eu sou dentro da minha, mas eu sou ignorante numa série de outros assuntos. Então, por exemplo, se eu conversar com um engenheiro que acabou de se formar, qualquer coisa que ele fale para mim, ele para mim vai ser uma autoridade, porque eu não conheço nada daquilo. Na nossa área é a mesma coisa. Só que muitas pessoas do desenvolvimento humano, eu percebo que elas travam, porque elas muitas vezes ficam com essa sensação de que elas têm que saber tudo ao mesmo tempo. E isso não é a realidade. Não né? vai acontecer. Exato. Aquilo que elas sabem é suficiente para que elas comecem, para que elas se coloquem em ação e que aos poucos, com a prática, elas vão aperfeiçoando. Esse é o caminho natural. Né? Então, tem muita gente que trava porque nem se coloca em ação. Porque assim, eu vejo dentro do que você está falando, eu já parei de exercer o coach pelo menos uns 5 anos.
Com certeza, não tenho mais, né? Não estou mais ligada, não estou mais na técnica. Tem coisas que aconteceram novas, técnicas novas da própria análise comportamental, fornecedores diferentes, de repente, da retirada da técnica, de você aplicar. Então, as pessoas têm que saber também que tudo é uma busca, você vai se aperfeiçoando dia a dia, né? A cada vez que você vai num cliente, numa empresa que você chega ali, você vê coisas que, caramba, isso aqui eu posso acrescentar, ou eu já posso criar de uma outra forma. E dentro desse contexto, eu sei que você trabalha e faz um trabalho, assim, de excelência com os bombeiros. Conta um pouquinho desse trabalho, conta um pouquinho dessa atividade que é um pouco da escuta, né? Me fala um pouquinho, que tem um trabalho também sobre suicídio nesse segmento. Isso é uma coisa interessante porque eu trabalhei durante 25 anos com apoio emocional e prevenção de suicídio, né? Eu fiz parte de uma grande ONG no país, né? Fui porta-voz dessa ONG com muita honra, assim, com muito carinho que eu tenho por ela até hoje. E quando a gente trabalha nessa área, a gente acaba tendo que desenvolver algumas habilidades muito fortes, né? Você ouve muito nas entrelinhas, você tem que aprender a criar um espaço muito neutro, muito acolhedor, muito livre de julgamentos, né? Você tem uma escuta muito profunda, muito apurada, muitas vezes para trazer aquilo que não é dito. E aí entra o coaching com as perguntas, né, para elevar a percepção da pessoa. E esse trabalho de escuta empática é algo que eu trago muito para os meus atendimentos, para gerar esse espaço completamente neutro, sem julgamento. Muito ligado com psicanálise, porque a gente fala muito dessa escuta flutuante, que é escutar como um todo, né? Como você falou, da entrelinha, da parte. Isso é muito legal, né? E como eu trabalhei, né, são 26 anos dentro dessa área, Patrícia. E eu tenho muita paixão por essa área, né, muito amor por essa área. Eu dou muita palestra dentro da área da escuta empática, ajuda na prevenção do suicídio. E já há alguns anos eu sou uma das treinadoras do Corpo de Bombeiros. Eles têm, aqui do Rio de Janeiro, eles têm uma turma especializada, né, uma turma chamada de abordadores, que eles são treinados, é uma turma especial para fazer os atendimentos em casos de tentativa de suicídio, para tentar fazer um atendimento humanizado, né? Então, deixa eu só entender, é um atendimento, assim, existe alguém tentando se suicidar e esse grupo vai para, vou usar um termo que você vai me corrigir, mas como se fosse negociar, como se não deixar ou não, é antes até desse momento. É uma coisa prévia? Na verdade, antigamente, Lani, quando a gente falava na questão, por exemplo, uma pessoa estava tentando suicídio, a função do bombeiro era muito mais de chegar lá, por exemplo, e tirar a pessoa a tempo, do que propriamente tentar fazer esse atendimento que pudesse trazer a pessoa, né, com um atendimento que fosse mais humanizado, um atendimento que pudesse oferecer uma escuta, que pudesse muitas vezes levar a pessoa a se ouvir e baixar a tensão. Então, antigamente não era dessa forma, né? Hoje em dia, já de uns tempos para cá, isso começou inclusive, se não me engano, começou com um major da polícia em São Paulo, eu esqueci agora o nome dele, que ele fez, né, começou com turmas humanizadas de treinamentos, de coisas que ele tinha trazido também de fora do país, voltados especificamente para treinar esses bombeiros. E aí eles trouxeram esse treinamento para o Rio. E como já conheciam todo o meu trabalho, a gente já tinha uma parceria bacana, né? Eu sempre estive ali com eles, dando palestras, coisas assim. Eles me chamaram, eu participo desde a primeira turma, já estamos na 6ª turma. Que delícia. Vamos ter agora mais uma turma em formação. Então, assim, eu tenho muita paixão por fazer esse trabalho e poder ajudar também, né, colaborar com o Corpo de Bombeiros, a trazer um pouco esse olhar diferente, entender que é uma pessoa ali que está num momento de grande sofrimento. Poder, quem sabe, oferecer um momento em que a pessoa possa se conectar e a partir daí desconectar ela ter, do suicídio e se conectar com o outro, né? Perceber, através desse atendimento, através daquela atenção, uma forma diferente de lidar também, né? Então, é o Major Diógenes Munhoz. O Major Diógenes, buscando, né? Eu tinha esquecido o nome dele,
O Major Diógenes, ele é de São Paulo e ele trabalha bastante com essa questão desse atendimento humanizado. Ele tem um curso excelente, né, voltado também, o pessoal do Corpo de Bombeiros que faz esse trabalho são os abordadores. Então, ele vem treinando equipes, né, são turmas especiais. Cada vez mais humanizadas. E aí, assim, para mim é uma honra, né? Eu sou uma das pessoas que participam ali desse projeto. Que legal, que legal. Para mim é parceria eterna. Isso tem um link com o Instituto Valor da Vida? Valor à Vida. Valor à Vida, tem algum link? Tem, porque a gente começou, na verdade, o Instituto Valor à Vida para poder trazer profissionais, né, fazer cursos, dar palestras dentro da área de prevenção de suicídio. Eu dou muita palestra, tanto para empresas quanto para... não para escolas no sentido dos alunos, né, mas, por exemplo, para professores, para pais. Então, às vezes, até mesmo participação de CIPATES, coisas assim, né, quando a empresa ela quer algo mais voltado mesmo para a prevenção do suicídio, muita palestra em Setembro Amarelo, né? Então, a gente sempre tenta trazer informações, porque eu vejo que as pessoas também são muito carentes de informações. Né? Então, como que, de repente, num momento de crise, você pode oferecer uma escuta empática? Como é que você pode realmente ajudar a despressurizar de alguma forma? Não ajudar, né, do jeito que você quer, mas ajudar do jeito que aquela pessoa precisa. Porque às vezes a gente quer impor um pouco da nossa forma, né? Exato, né? E assim, existem algumas coisas ali, naquele momento, que não vão ajudar. A gente está fazendo com a melhor das intenções, né? Mas num processo daquele que está no suicídio, nesse momento... não vai ajudar, né? Isso que a gente precisa ter atenção, porque não é o nosso modelo, e às vezes você vê muita gente ainda, né? E eu acho que esse trabalho que você faz é também mais um trabalho de excelência e bem importante, é porque às vezes a gente quer fazer assim, não, sai disso, sai dessa solidão, vamos para a rua. E de repente a pessoa está cada vez mais entrando num processo que pode vir a chegar a uma tentativa de suicídio. Sim, e às vezes, Lani, na ideia de ajudar, a gente acabava falando determinadas coisas que fecham cada vez mais a porta, né? Você imagina, por exemplo, uma pessoa que procura alguém para desabafar. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida, ela não está pedindo conselho, não está pedindo que alguém fale alguma coisa. Então imagina ouvir algo do tipo, deixa de besteira, você tá ela fecha de novo. Disso. Isso não é importante não. Ou então a pessoa traz para ela, né? Não, mas você não sabe, comigo foi muito pior. Né? E às vezes tudo que a pessoa quer é aquele espaço onde ela possa ser respeitada, acolhida, que ela possa ter um momento de extravasar. Então, quando a gente começa a entender um pouco isso e oferece esse espaço, entendendo que aquilo ali é do outro, como que a gente pode oferecer isso? Às vezes aquilo ali é o ponto que a pessoa vai organizando o pensamento, vai despressurizando, vai ela mesma, né, ao organizar o pensamento, refletindo sobre aquilo que ela está falando. Então, às vezes, a gente fecha portas para um diálogo, para uma conversa, com a melhor das intenções. Né? Porque a gente não tem um conhecimento. Exatamente. Por isso que é sempre interessante buscar um conhecimento, né, sobre isso, alguém, né, que esteja um instituto ou o que for, porque assim, a gente está muito... Você falou uma coisa interessante mesmo, às vezes a gente está querendo que o outro resolva a vida dele a partir da nossa perspectiva. Exatamente. E ele tem outra perspectiva, porque somos totalmente diferentes. Né? Você, quando está dentro da empresa, que vai ali analisar, tem N formatos, né? As pessoas estão ali sentadas fazendo a mesma coisa, mas uma recebe de um jeito, outra recebe aquele falar do chefe de outro jeito. É igual filho, né? Você tem lá o pai e a mãe debaixo do mesmo teto, criado com os mesmos pais, no mesmo ambiente, mas um recebe uma coisa, recebe outra. Eu lembro muito de um trabalho que eu fazia, que a gente recebeu lá do IBC na época, que era um estudo de Harvard, que tinha um pai e 2 filhos. E um dos filhos, a pesquisa era perguntar para esses 2 filhos, por que você é assim? E aí um filho respondeu, eu sou assim porque meu pai era assim, assim, assim. Então, um filho era casado, tinha seus filhos, era resolvido financeiramente, tudo tranquilo. Aí a pesquisa ia para o outro filho. Por que você é assim? A resposta era, porque o meu pai era assim, assim, assim. E este filho, ele era drogado,
tinha batido na mulher, estava na mesma prisão que o pai. Ou seja, os dois tinham como referência a mesma situação. Só que um olhou para essa situação e falou, bom, não é isso que eu quero. A gente fala do passado, da história. Eu conversei com uma outra pessoa, outra empresária, a gente estava falando da história, como é importante a história na vida da gente, mas para viver o presente, para mudar o futuro, claro. Não para ficar parado, né? Então eu lembro muito desse trabalho, dessa pesquisa do Harvard, que mostra aí exatamente isso. Somos muito diferentes. Sim. Eu costumo dizer que o ser humano, né, ele é nós temos muitas facetas, né? E todas as partes que nós olhamos para o ser humano, elas se completam, né? Então, a gente tem o olhar da psicanálise, a gente tem olhares diferentes e variados, mas o ser humano é um só. Então, são apenas facetas dos seres humanos. Que a gente, né, tem que respeitar. Quando a gente fala em termos de perfil comportamental, a gente está falando, por exemplo, em 4 diferentes perfis que vão trazer formas de olhar o mundo diferentes, padrões de comportamento diferentes, maneiras de falar diferentes, de agir, relação a uma coisa ou outra. Exato. Se você pega, por exemplo, pessoas que são muito executoras, em geral elas são retas e diretas. Elas são aquelas pessoas focadas no resultado, elas passam por cima de processo. Se pedem alguma coisa, você não faz na hora, elas metem a mão, elas mesmas fazem, ou elas dão aquela espinafrada, mas elas saem dali, vão tomar chope tranquilamente, porque não são pessoas ressentidas. Só que vai olhar para outra ponta, uma pessoa, por exemplo, que é muito mais planejadora, que é uma pessoa calma, tranquila, que a cabeça é uma cabeça de planejamento, então que demora a se inflamar, que precisa analisar, pensar, ponderar, que vai demorar a entrar em ação. Muitas vezes você começa a ter dificuldades nessa comunicação, dificuldade no relacionamento, apenas pela diferença de perfis comportamentais, né? Nós temos aí uma série de camadas que nós vamos levando ao longo da vida que vão fazendo com que a gente se comporte de maneiras diferentes no ambiente, mas a nossa essência é a mesma. E muitas vezes, nessa dificuldade de se entender e de entender o outro, como o outro funciona, até para saber que, às vezes, a maneira que o outro está agindo não é pessoal, não é contra você. É o jeito, é o perfil. É a maneira como ele funciona, né? Quando você começa a entender isso, sofre menos. Para trazer melhoria nas relações, fica muito mais fácil, né? É que a gente fala, assim, hoje a gente está vivendo, graças a Deus, né, essa preocupação muito com a saúde, né? Saúde mental. E aí a gente olha e às vezes fala assim, mas é uma frescura. Não, é importante, porque é o que você falou. Se de repente um age de um jeito comigo e eu sou de outro perfil, eu acabo me magoando muito fácil. E aí eu começo a sofrer. Né? E daqui a pouco você fala assim, eu quero mudar de emprego, eu não sou feliz nesse emprego. E aí você vai para o outro emprego, tu vai encontrar outra pessoa que tem um perfil diferente do seu e que você vai continuar se magoando. Exatamente. Então a ideia é que você possa estar num ambiente conseguindo elaborar melhor a sua vida naquele ambiente que você está, olhando o outro com os seus respeitos, né? Exatamente, entendendo que as pessoas são diferentes, que elas veem sim o mundo de maneira completamente diferente, né? Quando você começa a entender um pouco a maneira como o outro funciona, você deixa de trazer como pessoal, trazer para você, você passa a entender que é um padrão de funcionamento do outro. E quando você passa a entender o seu também, até para você lidar com as suas questões e também lidar com o outro, fica muito mais fácil, né? Quantas coisas que, porque nós não lidamos bem, né, conosco mesmo, a gente atravessa o outro. Atravessamos, exatamente. Então, quando você começa a entender como você funciona, né, até mesmo, por exemplo, nas empresas, a gente sabe que tem muitas pessoas com características específicas, com áreas de talento que poderiam estar em jogo, que elas fluiriam muito mais, com muito mais tranquilidade, mas às vezes elas estão em áreas completamente diferentes, fazendo coisas completamente diferentes, longe daquilo que tem a ver com o perfil, com as áreas de competência que ela tem, com as áreas de talento naturais onde ela fluiria melhor. Então, imagina, quando você consegue encaixar as pessoas certas nos lugares certos... O resultado é muito melhor. Nossa, tem o Simon Sinek, que é um escritor norte-americano, ele fala,
100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Né? Exatamente. Não tem como. Porque, na verdade, você usa o processo para chegar lá no final. Mas quem está gerindo aquilo ali são pessoas. Exatamente. Você me fez lembrar de uma amiga que comentou que entrou numa empresa e ela sempre falou muito, gostou, mas não achava que ela era tão comunicativa assim. E ela foi para uma área que ela já trabalhou em jovem, uma área bem contábil, né? Que é uma área bem isolada. Apesar da gente ter hoje uma modernidade também na contabilidade, mas é uma área bem isolada, né? Bem mais fechada. Aí ela disse que é exatamente a importância do que você está falando, que é interessante para as empresas, que é o foco da gente aqui. A empresa trabalha, tem um processo de análise comportamental, e aí ela ficou 3 meses nessa área. Aí veio o gestor dela e falou, olha, pela análise que a gente fez, você é totalmente pessoa. Você é totalmente humana, não tem que estar aqui. Você está dando resultado, mas você está se esforçando demais. Olha como é interessante isso, né? Até um sofrimento. Você está se esforçando demais para esse resultado. Enquanto se eu te coloco numa outra área, a área pessoal, na parte de atendimento de recursos humanos, você vai fluir. E ela foi transferida. E quando a empresa ainda tem essa percepção, né? Porque, é claro, como que a pessoa pode fluir melhor dentro dos talentos, dentro daquilo que ela traz de forma natural, mas a gente precisa entender que pessoas, elas têm padrões, mas isso não é uma coisa engessada, né? Então, a ideia, por exemplo, a gente sabe que pessoas que são mais comunicadoras, elas gostam de interagir com outras pessoas. Se elas começam a ficar muito isoladas, vou ficar sozinha num ambiente fechado, num escritório, lidando só com planilhas. Isso, em algum momento, vai gerar um forte estresse, né? Vai Por gerar. quê? Porque, em geral, o perfil dela é um perfil relacional, ela busca conexão. Então, quando você começa a entender isso e começa a fazer com que ela, através do que ela consegue render melhor, esteja no lugar certo, isso faz toda a diferença. Eu vou te trazer um exemplo de uma empresa que eu trabalhei. Eles estavam com 2 vagas, né, abertas. Uma era para uma recepção, que a recepção lidava com um cliente interno de uma maneira muito intensa e que um cliente externo também. Eram muitos clientes ao longo do dia. E, ao mesmo tempo, uma outra área para estoque, onde a pessoa ficava, obviamente, muito mais isolada e fazendo lá as planilhas, os controles, e era mais o público interno. Era um salão. E o dono do salão, se deixando levar, né, por estética, por coisas assim, colocou uma pessoa muito mais analítica numa recepção, lidando ali com várias pessoas, e uma pessoa que era muito mais comunicadora, muito mais expansiva dentro do estoque. Né? Então, você imagina que não funcionou. E uma vez conversando com essa pessoa, quando a gente começou a fazer o trabalho de mapeamento de perfil, essa pessoa da recepção, ela falou, olha, eu sofro terrivelmente, eu chego em casa, eu não quero saber de mais nada, porque assim, eu odeio o que eu faço, porque estar com muita gente o tempo todo incomoda, é algo que me incomoda. Sugava ela. Exatamente. E ela mesma só foi entender o porquê disso depois que nós mapeamos o perfil. Imagina se a empresa, com esse conhecimento, tivesse colocado de maneira trocada, né, essa pessoa com todas as características do estoque, estivesse não na recepção, mas no estoque, e a outra pessoa estivesse na recepção. Talvez elas tivessem rendido muito mais, um nível de estresse muito menor e fluindo muito mais. Então, quando você traz essas percepções para a emprisa, isso muda muito o jogo da empresa, né? É muito legal, gente, que a gente vai lembrando. Eu lembro de um funcionário que trabalhava conosco, e assim, na época, né, tinha um gestor, e aí era exatamente isso, ele era muito bom na venda lá, né, no que ele fazia lá de venda comercial. E aí era muito receptivo, conversava, recebia as pessoas para fazer a venda lá dentro no comércio, né, sempre fixo. E aí o gestor, né, eu conversando com essa pessoa, o gestor foi e falou assim, eu vou botar ele para liderar a equipe de rua. Que é exatamente o que faz aqui, só que aqui ele está fazendo sozinho, e todo mundo gosta, vou botar...
com nem 2 meses, o menino pediu para, pelo amor de Deus, me volta. Só que aí criou-se um problema. Porque para ir para fora, deu-se aumento. Você não pode reduzir salário. E como é que você faz isso? E aí, infelizmente, o rapaz me falou assim, tive que demiti-lo. E é uma situação delicada, E é exatamente, que é uma situação, porque ele perdeu uma excelente mão de obra, que estava produzindo, estava feliz, estava ali, estava dando o seu melhor. Ao ir para a rua, ele não se adaptou para administrar a equipe de rua. Era para fazer a mesma coisa, mas era na rua. Só que aí era uma equipe, eram mais 3 pessoas, então assim, acabou demitindo uma pessoa que para ele era valiosíssimo, né? E sem analisar, vem cá, será que vale a pena eu tirar essa pessoa do lugar A para botar no lugar B? Então, como é importante esse trabalho, né, Patrícia? E como a gente tem isso, né, acontecendo dentro das empresas? O que a pessoa normalmente pensa? Eu tenho um excelente vendedor, né? Então eu vou liderar a venda, pronto, vai ser todo mundo bom de vendedor. Só que muitas vezes o bom vendedor não vai ser o bom gerente. Existem vários fatores. Além da questão dos diferentes perfis, etc., a gente tem uma coisa que se chama, que a gente faz no Smart Coaching também, que é o mapeamento das âncoras de carreira. Cada pessoa tem os seus valores dentro da carreira num ponto diferente. Então, muitas vezes, aquela pessoa que tem, por exemplo, a ideia de ser especialista em alguma coisa, ela vai ter uma forma de lidar completamente diferente daquela pessoa que vai ter uma visão mais gerencial de integrar diferentes equipes. Então, quando você começa, eu passei por uma situação dessas há pouco tempo, que foi muito interessante de uma cliente. Ela, olha só que coisa interessante. Ela, aquela pessoa altamente focada, né, batia todas as metas da empresa, altamente resolutiva, e começaram a falar com ela que ela iria, daqui a 2, 3 anos, ela ia começar a ser preparada para ficar no lugar do dono da empresa, do CEO da empresa. E ela não sabia por quê, mas ela sempre dizia o seguinte, pelo amor de Deus, eu quero ser a melhor gerente de vendas que essa empresa vai ter, mas não me coloca na cadeira do fulano. E aquilo começou a ser uma grande fonte de estresse para ela, fonte de desalinhamento, atrito com a empresa, né? E ela não sabia por quê. E ela, num determinado momento, chegou a pensar assim, será que eu estou com medo, né? Será que é minha insegurança, eu estou insegura para poder... Quando nós fizemos o mapeamento dela de âncoras, ela tinha uma âncora totalmente de gerência técnica, ela não tinha uma âncora de gerência geral. Na mesma hora, ela virou-se e falou assim, caramba, agora eu sentia, entendi, mas não sabia. Agora ficou muito claro para mim por que eu dizia que eu queria ser a melhor gerente de vendas, mas não me colocasse no lugar do fulano. Então, tudo isso, olha como é poderoso você se conhecer, saber como você funciona, entender esses seus pontos para saber o que vai dar certo e o que não vai dar certo para que você possa tomar melhores decisões. Hoje ela está fluindo maravilhosamente bem, trazendo muito mais resultados para a empresa, feliz, e a empresa se especializando no que ela quer. Exatamente. Se fosse colocar em outro lugar, ela talvez não ia aguentar muito tempo. Talvez ela nem já estivesse, já tivesse saído. Exato, a empresa não ia ter uma boa gestora. Ali. Então, ter esse tipo de conhecimento para que você possa realmente fazer a pessoa fluir mais naquilo que ela faz, e pode contribuir de melhor com a empresa, nossa, é um ganho tremendo. Olha, dentro disso que você falou, você disse que, né, você já disse, não, você viveu uma transição de carreira, né? Você saiu de gestora de uma franquia com 40 profissionais e veio gerar carreira solo, né? E aí agora desenvolvendo dentro do teu trabalho. Dentro disso tudo que você faz, você já teve momentos que você fala assim, cara, eu tenho que parar aqui e fazer uma análise comportamental comigo para saber que caminho que eu tenho que tomar? Já aplicou em si? Olha, com certeza a gente precisa aplicar na gente o tempo todo, mas eu vou além, sabe? Eu acho que não é só a gente aplicar na gente, não. A gente precisa de alguém para aplicar na gente também. Eu costumo dizer o seguinte, todo mundo tem ponto cego. Eu tenho um monte de pontos cegos, você tem, todo mundo tem, né? Quando aquela coisa da pessoa dizer que não se sabota, mentira, todo mundo se sabota porque isso é estrutural nosso, né? Isso é instintivo, é estrutural.
Então, eu acho que mesmo que você consiga sozinho ir até um ponto, você sempre vai esbarrar naquele teto que você não Que vai você não além. quer ver, o que você não quer enfrentar. Exato, né? Porque nós temos pontos cegos. Então, quando a gente tem alguém que ajuda a gente a, de maneira tranquila, a se desarmar, a se desnudar e poder olhar para esses pontos cegos, a gente dá saltos. O que eu vou dar um exemplo para você na minha transição de carreira, Lani. Quando eu iniciei meu processo de transição de carreira, eu fiquei 2 anos. Vou mudar mesmo? Não vou mudar? E cada hora eu pensava numa coisa diferente e não tinha coragem, não me colocava no movimento para realmente mudar. Fiquei sofrendo 2 anos. 2 anos. Resolvi contratar uma coach para me ajudar. Peraí, deixa eu ter clareza disso. Eu quero mudar, eu quero fazer isso de forma paralela, eu quero somente pegar isso e fazer com os meus profissionais. O que eu quero realmente? Quando nós começamos a trabalhar, ela fez comigo âncoras de carreira. A minha principal âncora tem a ver com serviço e dedicação a uma causa, né? Quando nós terminamos o processo, aquilo veio de forma tão clara que eu realmente queria mudar, que tomar decisão foi muito assim. fácil depois disso. Então, assim, se eu não tivesse contratado, segura, né? eu não teria tido a possibilidade de olhar esses pontos cegos. Talvez eu fosse ficar sempre questionando, duvidando, com Pensando, medo. será que eu fiz certo ou não fiz certo? Deveria, não deveria? Exato. Por isso que clareza te faz agir em direção àquilo, né? O Paulo Vieira costuma dizer, né? Se você, conhecimento é poder, autoconhecimento é um superpoder. Porque é um fato, né? Se você começa a conhecer como você funciona, exato, você está com alguém que está te ajudando a olhar para essas coisas, para refletir sobre essas questões, você com certeza vai fluir de uma forma completamente diferente. Vou te trazer um outro exemplo para você ver a importância disso. Um cliente meu, ele tinha um determinado cargo alto, né, numa empresa, foi convidado para uma outra empresa, o mesmo cargo, ganhando um salário muito maior. Nossa. Só que como ele era uma pessoa muito planejadora, ele teria que pedir demissão da empresa, ele queria dar esse passo com tranquilidade, né, com a certeza de estar tomando aquele movimento, a decisão certa. E ele me contratou nesse momento. Quando nós começamos a mapear os valores pessoais dele, o principal valor dele tinha a ver com qualidade de vida. Caramba! E a principal âncora dele tinha a ver com estilo de vida. E onde ele estava, ele conseguia manter um certo equilíbrio para uma série de coisas que eram importantes para ele, projetos paralelos, várias coisas que ele tinha em paralelo e que eram muito importantes para ele. Quando ele olhou a estrutura da empresa que estava oferecendo a vaga, que pagava um salário muito maior, ele viu que a empresa iria exigir dele uma dedicação 100%, ou seja, ele teria que deixar todas as outras coisas. Quando nós terminamos aquela sessão, ele falou assim, que besteira que eu ia fazer. Eu ia ganhar mais, mas a que preço? Eu ia sacrificar tudo que era importante para mim, eu ia ser muito infeliz. Então, você vê que quando a pessoa tem clareza de como ela funciona, para saber o que vai fazer sentido para ela, ela pode tomar uma decisão melhor. Até porque ele até assim, não, eu vou precisar ter esse valor durante tanto tempo, mas eu sei o que eu quero. Sim. Mas você vai entendendo para onde você está indo. Eu lembro muito de uma vez que eu fui convidada para fazer um trabalho, para trabalhar numa empresa, eu já tinha saído da diretoria da rodoviária, e me chamaram para fazer um trabalho, né? Durante 2 anos numa empresa, numa grande empresa. E eu fui, achei máximo, salário bombando. Tá ótimo, né? Só que quando eu cheguei para conversar sobre o que era para fazer, ia totalmente contra os meus princípios. E aí eu saí de lá, a pessoa já saiu assim, não, tá fechado, tá legal, segunda-feira, tá aqui, fulano, já pega a carteira, já vê o que tem que trazer na segunda-feira, já vem cedo, começa a trabalhar, tá, beleza. Aí eu fui para casa, a gente começou a remoer, e eu sentindo aquilo assim, gente, tá fora dos meus princípios, meu propósito de vida não é esse. Mexeu com os teus valores, exatamente, né? O que era para fazer era contrário. E aí na segunda-feira eu fui,
marquei a reunião, só que ao invés de eu ir direto para o departamento, eu fui para o gestor que tinha feito a reunião comigo. Cheguei lá e falei assim, olha, eu vim aqui te agradecer a atenção, por tudo, mas não é o meu perfil esse trabalho. Isso é totalmente fora, sabe, daquilo que eu já pensei, dos meus valores e tal. Ele olhou para mim assim, tipo assim, mas e o salário? Aí eu lembro que eu ainda falei assim, o senhor pode até estar pensando sobre valores, mas eu ainda preciso ter paz na minha vida. Eu quero trabalhar com propósito, eu quero me orgulhar daquilo que eu faço, não de esconder o que eu faço. E aí eu me despedi e foi a melhor coisa do mundo. Então, essa questão da gente saber até onde a gente não tem que ficar. Né? Não é nem saber se para onde eu quero, mas aonde eu não quero. Claro. Né? É muito verdade. importante. O que mexe nos nossos valores pessoais, o que a gente vai negociar que depois vai pagar um preço muito alto, né? Quando você se conhece, você toma decisões diferentes em função disso. Quantas pessoas, Lani, estão por aí batendo cabeça, vivenciando esse tipo de coisa? Vamos pegar o exemplo desse rapaz. Talvez num primeiro momento, se ele não tivesse se preocupado em contratar um profissional que pudesse ajudar nesse processo, talvez ele fosse chutar o balde na empresa onde ele estava, pedir demissão, porque a pessoa começa a fazer a comparação, aí começa a achar muito ruim onde está. Né? É a tendência natural, porque ela não está vendo as outras coisas, que ela só está comparando em termos de preço. Dois fatores ou três no máximo. Monetário. Exatamente. Aí, de repente, ela troca, mas quando ela chega ali, ela vê que aquilo ali não está suprindo uma série de outras questões, ela vê que não é só a questão de dinheiro, porque ela tem várias outras coisas que são importantes para ela. Provavelmente ele iria, daqui a pouco, achar que aquela empresa era ruim, iria para outra, iria ficar trocando. E ainda tem uma coisa que eu acho assim super sério, de repente ele não entender sobre isso e aí afetar a vida familiar. Aí daqui a pouco você fala assim, tem um emprego, mas não tem a família mais. Porque ele já está tão estressado que ele leva o estresse para dentro de casa, deixa de estar ali. Patrícia, é muito gostoso conversar, que você conversa tão leve. Eu sou muito ajudada e você é tão paz, gente, é uma delícia. Mas, olhando toda a tua experiência hoje, que você já atua, no mercado que você atua, e olhando a Patrícia de 20 anos atrás, que assim, direção, que reflexão você daria para essa Patrícia de 20 anos atrás, somando tudo que você tem hoje de conhecimento? Bom, eu acredito realmente que as coisas têm o seu momento para as pessoas poderem amadurecer a sua visão de vida. Eu parto do princípio que as coisas não são à toa, né? As coisas sempre têm uma razão de ser. Mas eu, com certeza, se eu pudesse falar com a Patrícia lá de trás, eu diria para, desde o início, procurar se conhecer, investir em autoconhecimento, saber o que realmente é muito importante para ela, para a Patrícia daquele momento, quais são os valores dela, o que ela não está disposta a negociar e sacrificar, porque com certeza ela viveria muito mal se ela sacrificasse aqueles valores, o que ela realmente preservaria e o quanto o autoconhecimento poderia trazer possibilidades de fazer melhores escolhas em todas as áreas da vida. Então, com certeza, eu diria a ela, não tenha medo de investir em você, porque isso jamais vai ser o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, é você mesmo. Em todas as áreas, invista em você. E dentro de tudo que a gente falou, tanto seja do coach, seja da análise comportamental, da escutativa, o que você quer deixar aí para as meninas que vão estar nos ouvindo, que é importante, que não pode perder? Eu acho que a gente está vivendo num mundo onde as pessoas estão muito voltadas só para elas, né? A pandemia, eu acho que ela trouxe uma série de questões que a gente viu que o cuidado com a saúde mental não pode ser negligenciado, porque o ser humano é um só. Seja em nível pessoal, seja em nível empresarial, o que quer que seja, o investimento nas pessoas é aquele que efetivamente vai dar resultado. Então, que as empresas entendam isso para investirem cada vez mais no maior bem que elas têm, que são aquelas pessoas que vão trazer os resultados para a empresa, que as pessoas entendam que investir nelas mesmas não é gasto, não é custo, é investimento de vida, e que elas possam realmente trazer isso como uma norma para que elas possam se tornar melhores também, para elas mesmas em primeiro lugar,
e para todos aqueles que estão ao redor. Que bom. Bom, então convida as pessoas para conhecer seu trabalho, sua empresa, suas redes sociais, espaço aberto. Eu quero convidar então você a me conhecer um pouquinho, se puder me siga lá nas redes sociais, no LinkedIn é Patrícia Fanteza. Aliás, Fanteza, em tá, todas gente? as redes, né? Eu sou muito criativa, né? Então, em todas as redes, no Instagram é Patrícia Fanteza, no LinkedIn Patrícia Fanteza, Facebook, onde for, quer dizer, vai ser muito fácil me encontrar pela minha criatividade, né? O meu site é www.patriciafanteza.com.br, né? Então, ali você vai poder ter várias informações e se puder se conectar comigo, vai ser um prazer. O que eu puder colaborar com você também vai ser uma grande WhatsApp, alegria. alguma coisa, quer deixar? Vou deixar meu WhatsApp também, é 998906234. Que bom. E agora uma mensagem final para a gente poder encerrar. Espaço. Eu quero agradecer demais a você, a sua equipe aqui super bacana, né? Super acolhedora também, que recebeu, a você que abriu esse espaço para a gente poder ter essa conversa super gostosa. Agradecer a quem está aqui com a gente, ouvindo, pela oportunidade de entrar, né, com essas pessoas, poder falar um pouquinho mais. Agradecer por estarem aqui com a gente. Espero que a gente possa ter outras oportunidades. Com certeza, mas na verdade foi você. Eu que agradeço, porque eu sempre quis falar sobre a parte da análise comportamental, coach, e eu queria alguém. Aí, tá vendo? Tô eu aqui. Porque, gente, é uma delícia. Quando a gente começa a se envolver nesse mundo, né? A gente vê o quanto é real. É o que ela falou. Vai ter gente querendo fazer as coisas de uma maneira muito superficial, mas as técnicas dão resultado, sabe? As metodologias, né? Não é um achismo, tem resultado, né? E eu convivo um pouco com a Patrícia, admiro muito o seu trabalho e que com certeza as pessoas possam buscar mais, cada vez mais o seu trabalho, porque aí a gente tem exatamente um resumo do que você falou no final. Empresas rentáveis, felizes no sentido de ter pessoas que estão ali com prazer, com vontade, e aquelas que não querem estar ali, também saber para onde elas vão. E funcionários, né, colaboradores ali realizados. É o que a gente está precisando, né? A gente está precisando um pouquinho mais de viver com propósito, com amor, com vida, sabe? Não é aquele negócio de, chegou segunda. Não, chegou segunda, chegou, que bom, né? Chegou sexta, que bom, chegou sábado e domingo. Isso que a gente tem que buscar, né? O tempo passa muito rápido. Meu amor, beijo, obrigada por estar aqui comigo. Gente, mais uma vez, obrigada a vocês que nos acompanham. Mais uma vez, peço para vocês, curte lá, segue lá, marca lá o sininho, compartilha. Foram muitas coisas boas, muita coisa legal. E com certeza, qualquer dúvida pode entrar em contato, né? Com certeza, vai ser um prazer conversar com você. Então, beijo para vocês. Tchau.